Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal A Liga dos Animes. E hoje então a gente vai mais uma vez, é claro, continuar aqui com as análises dos episódios do anime de Story. Que, meus amigos, esse anime não para em momento algum, e ao mesmo tempo a história flui perfeitamente bem. Então, que combinação incrível! Ao mesmo tempo que a gente tem uma trilha sonora e uma animação que não deixam a desejar em momento algum. E é justamente sobre tudo isso e muito mais que a gente vai comentar aqui sobre esse terceiro episódio do anime de Story. Só que antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo. Então, justamente por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, então, agradeço imensamente o apoio de todos vocês e, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse terceiro episódio vendo ali o momento da despedida do Will e da Elfaria, onde a gente vê nesse episódio a gigantesca genialidade ali da Elfaria, porque lembrem-se que no episódio passado, no episódio 2, havia sido dito que existiam duas formas de se tornar ali um Magia Vendor. A primeira que seria conseguir 7.200 créditos aí dentro da escola, ou seja, por puro mérito, e a segunda, um pouquinho mais complicada, também envolve mérito, mas é um mérito de simplesmente criar uma magia nova. Só que a Elfaria, a gente vê que ela, em toda a idade dela, ela deva ser ainda menor de idade. O Will teria mais ou menos entre uns 14 a 16 anos. Ela, em todo esse tempo, conseguiu já criar 12 magias novas. A prova da pura e gigantesca genialidade da personagem. E a gente vê ali um momento em que ela e o Will se despedem um tanto quanto triste, até porque você shippa esse casal, você vê o quanto ele realmente gosta dela, ele demonstra isso, dizendo que também vai pra torre, mesmo que ele não tenha magia, mesmo que ele não saiba usar magia, mesmo que tudo esteja contra ele, o mundo inteiro aí gira ao redor da magia e ele não tem magia alguma, mas mesmo assim ele vai continuar correndo atrás dela para ficar ali ao lado dela, o que se torna uma promessa. E é interessante porque ela não esqueceu, ela mesmo fala quando a gente vê no final do episódio que vai estar esperando ele o tempo que for necessário. Então é muito bonito e tal. Eu quero muito ver mais da relação desses dois agora, eles se reencontrando e tudo mais. Então eu quero muito ver como é que vai ser ali interações desse casal e tudo mais. Mas nossa, do pouco que a gente já viu, eu simplesmente já estou encantado pela forma como tudo acaba sendo ocorrido. E a gente vendo que o Will não apenas ali ele estuda em toda a academia, como também tem todas as missões da masmorra, ele também trabalha fora da escola, basicamente entregando jornais pelo meio da cidade. E tem até uma cena muito interessante, porque sem querer ele acaba tropeçando e derrubando vários dos jornais, só que antes de todos eles caírem no chão, ele, numa velocidade absurda, consegue pegar todos eles e ainda cair lindamente no chão. Então o cara é um monstro fisicamente falando, enquanto ele acaba vendo ali uma matéria no jornal que fala sobre a Elfaria criar mais uma nova magia original, e não apenas para isso. A própria manchete deixa bem claro que ela é a primeira a realizar o feito notável de inventar 12, você ouviu muito bem, 12 magias novas. O próprio Will, que até depois também lendo no jornal, ouve ali que
a Elfária mandou uma missão especificamente para os alunos aí da Academia Mágica, com a missão de conseguirem alguns núcleos mágicos, espécies de pedras mágicas de monstros de gelo que estão no quarto andar da masmorra da escola, na qual ela pretende ali conseguir usar isso aí como catalisadores para todos os feitiços e tudo mais dela. Em troca, todos os alunos que tiverem alguma participação considerável em todo essa missão iriam ganhar ali alguns bônus, alguns méritos com tudo isso. E o próprio Will pede ajuda ali pro colega de quarto dele, que tinha sido apresentado lá no finalzinho do episódio, meio com a cena pós-crédito e tudo mais, ele preparando ali um lanche para quando o Will chegasse, não um lanche qualquer, porque tava desenhado o rosto do Will no prato ali em toda a comida, então ele tem uma certa obsessão e interesse pelo Will. E não apenas isso, a gente vendo ele explicar toda essa situação, pedindo ajuda pro Roast, que tem ali a capacidade de criar itens mágicos e tudo mais, então é meio que de certa forma bem talentoso em relação a essa criação dessas ferramentas mágicas. E a gente vê o Will explicando toda essa situação, que a Elfária pediu ali essa ajuda, enviou esse pedido para a escola e ele tá obcecado aí para ir e ajudar e tudo mais, e a garota que ele ama, claro. E aí tem uma cena que a gente já comparava muito até com Black Clover, porque é um cara que não sabe usar magia, tem uma espada e tal. E olha, o tanquinho do cara, o cara é mega shapeado no fim das contas. Então, nossa, tipo, óbvio que faz total sentido, já que a única habilidade que ele tem é essa força física absurda, então faz total sentido ele ser alguém mega shapeado e tal, fortão, musculoso. Mas caraca, eu fiquei no mínimo surpreso, ele conversando com um amigo dele que vem e tal, ajuda de fato, dá uma ferramenta ali mágica pro Will que vai ser de suma importância nessa missão, e pede até preocupado que o Will vá com cuidado, mas a gente vendo quando ele chega no quarto andar da masmorra, ele não é o único que tá atrás de cumprir essa missão, porque bom, a Elfária é um monstro no fim das contas, ela se tornou um magia vender com uma idade muito pequena e olha os feitos já que ela tem, então o pessoal ali não só viu, todo mundo quer ter ali esse reconhecimento dela e tudo mais, então geral ajudando aí, e o próprio Sion que querendo ficar mais forte, porque bom, ele ainda não aceita que perdeu, digamos assim, certa forma pro Will, e ainda por cima teve que ser salvo pelo mesmo, mas a gente vendo que o Will acaba tendo que ir pra uma outra área, porque ele tá atrás desses monstros para conseguir o núcleo deles, mas ele vai para uma área mais afastada, onde tenha menos gente ali matando esses monstros, para um local basicamente onde tenha mais dessas criaturas. O que leva ele basicamente a uma cena que mega bem animada, ele vê uma garota ali em perigo, sendo caçada por umas espécies de pinguins, monstros, uma criatura ali, três na verdade, que avança contra essa garota, e o Will raptaço vem e corta todas elas com uma espada, o que deixa a garota completamente surpresa diante de tudo isso, e a cena mega fluida, a gente vendo os bichos aparecendo, ele cortando eles, aí o sangue voando, as gotinhas de sangue, então ficou muito bem feito tudo isso, e a própria garota percebendo enquanto ele embanha a espada que ele não usou magia alguma, ele usou apenas uma espada. E ela que até se apresenta e tal, que ela se chama ali Iris, e vai ser uma personagem com bastante relevância nesse episódio, devido até uma certa cena que gera um plot twist até que interessante, mas a gente vendo. Enquanto isso, a Colette que está, enquanto o Will tá lá na masmorra, vários outros alunos e tudo mais, tem essa permissão e tudo mais de irem pra masmorra e realizarem ali o pedido da Elfária de conseguir esses núcleos mágicos. Enquanto isso, tem gente ali na aula, e o próprio professor Walker explicando ali essa questão do mérito gigantesco que é se tornar uma magia vender, e ainda mais se tornando uma magia vender
partir ali de criar uma magia, o que é algo colossal. A gente vendo que basicamente criar uma magia é como se você estivesse gravando literalmente o seu próprio nome na história. Porque como o próprio professor explica, várias magias ali, quando criadas, acabam recebendo o nome do criador ou algo parecido e tudo mais, que tem alguma relação. Então é um feito absurdo. Teu nome entra no fim das contas pra história e o próprio professor vê que a Elfaria é alguém completamente fora de série. Ele nunca ouviu falar de uma única pessoa que tenha criado 12 feitiços originais. Então ela realmente é um gênio. Enquanto a própria Colette, observando o quão grandiosa e tal, é a amiga de infância que o Will tanto almeja em algum momento voltar a estar ao lado dela. E a amiga da Colette ao lado dela até zoando, vendo que aparentemente ela estaria com ciúmes e tal. Essa cena é muito engraçada. Ela imitando ali a Colette, de que no fim das contas a incrível amiga do Will vai roubá-lo de mim. Então é muito engraçada essa cena, porque ela ali tem esse interesse amoroso pelo Will, mas o interesse do Will é a Elfaria. Descarado, dá pra perceber isso, mais descarado do que impossível, na verdade. Mas a gente vendo, voltando dali pra masmorra, o Will que salvou ali a Iris, que ela ali tem uma relação até interessante com a Elfaria e se torna ainda mais interessante depois que a gente descobre um certo fato, mas o próprio Will vendo ela ali tratar ele tranquilamente, normal com outra pessoa. Ela não liga se ele tem magia ou não, ela não consegue menosprezar alguém que lhe salvou. E ela mesmo deixa bem claro, ela tem um respeito sincero pelas pessoas que têm os seus próprios dons. E a gente que enquanto isso observa e tudo mais, eles prosseguindo na masmorra e tudo, e vem ali o mistério sobre aqueles invasores do céu que aumenta ainda mais, e não só isso. No episódio passado, o segundo episódio, havia sido dito em relação ali a anões e também a elfos, como se fossem seres que não pertencem a outro mundo, como se eles tivessem surgido de um outro mundo e tivessem vindo para esse. Então ainda tem alguns mistérios, não só envolvendo ali esses invasores do céu, como os próprios anões e também os elfos, da onde eles vêm. Mas por hora esse mistério sobre o céu, esse selo que foi colocado pelos Magia Vendors só aumenta ainda mais, porque mesmo agora o mundo em que eles vivem ainda está oculto. A gente vê um verdadeiro céu falso que cerca eles, chamado de a Grande Barreira. E a gente vê que teriam algumas meio que profecias do tipo meio que um dia do apocalipse ou o dia do juízo final, que seria o dia em que quando a barreira cair, o mundo será novamente envolvido pela escuridão e a calamidade mais uma vez começaria. E é justamente por isso que os alunos se esforçam tanto para atender aos pedidos, e não apenas porque eles admiram os Magia Vendor, mas também porque eles acreditam que isso ajudará a proteger o céu. E a gente também vê um pouco mais também da relação da Iris com a Elfaria, que a gente vê o como ela admira a Elfaria, porque há um bom tempo atrás ela estava na masmorra, cercada por uma horda gigantesca de monstros, ela que iria facilmente morrer aí se ninguém a viesse salvar, e simplesmente quem a salvou, congelando todos os monstros como se não fosse nada, a Elfaria. Numa cena sensacional, animada pra caramba, e eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir de novo. O design da Elfaria é muito lindo, e não é só porque ela tem cabelo longo. Talvez também, mas o design dela é muito lindo, visualmente falando, ela é muito bonita. E a gente vendo ali ela salvando a Iris e tal, uma cena muito bonita e tal, a animação e tudo, como tudo é feito. Enquanto o Will que acaba localizando um monstro que seria meio que o mais forte, tipo meio que um boss, o chefão, digamos assim, desse andar, que seria ali um monstro absurdamente
poderoso, onde, bom, a gente vê a grande reviravolta, um monstro, uma espécie de golem gigantesco de gelo que teoricamente não tem como destruir ele com golpes físicos. A gente mesmo observa isso, porque, bom, a gente observa que qualquer um que atacar esse monstro automaticamente seria ali congelado de alguma forma ou de outra. Então realmente fica esse desafio, ainda mais quando a gente vê que o Will só sabe lutar usando ataques físicos. Então como é que ele vai virar em toda essa situação? E aí começa a luta mega bem animada. O bicho com design mega espalhafatoso ataca eles. O Will salva ela e tudo mais. Uma cena espetacular. No fim das contas, a gente tá no terceiro episódio. Quem achava que a animação iria começar a decair? Não. Óbvio que não tá mais tão espalhafatosa como no primeiro episódio, que os movimentos, a própria capa ali dos personagens balançando era um negócio mega bem fluido, mega bem animado. Diminui um pouco. Diminui porque também eu teria pena dos animadores, o quanto eles têm que trabalhar, mas aqui a gente continua com um anime que a animação desse anime segue fluida e consistente ao mesmo tempo. A gente tem uma fluidez, mas ao mesmo tempo a gente vê uma consistência muito grande nos designs, porque muita gente acredita que, pô, o que a gente tem para fazer um anime fluido, os designs se distorce tudo completamente, tá? Não necessariamente precisa disso. Por exemplo, não é Jujutsu Kaisen na sua segunda temporada. Eu critico muito o Jujutsu e a segunda temporada justamente por isso, e aqui a gente vê que não, dá pra fazer um anime mega fluido e continuar a animação mega detalhada, a direção, a trilha sonora. E nossa, eu comparei com o original, eu fui ver um mangá que é o material original. Pra quem não sabe, o material original é um mangá e nossa, o mangá é muito bom, sim. As lutas também no mangá são muito dinâmicas. Tem um mérito muito grande do mangá nas lutas serem boas, mas meu Deus, melhoraram e muito o original. Não só aqui nesse terceiro episódio, todos os episódios, tudo engrandecido. É esse tipo de animação que você gosta, que você quer ver com a obra que você gosta, ou que você passa a gostar. É esse tipo de animação que melhora o original, você vê, se empolga no fim das contas. E caraca, a própria luta, o Will fazendo uso ali da ferramenta mágica que o amigo dele, o colega de quarto, deu pra ele, e ele vendo que se no fim das contas ele não pode destruir o bicho com ataques físicos, só magia seria útil. Ele mostra que ele não apenas tem força física absurda, mas também uma inteligência para combate fora de série. A ferramenta mágica basicamente meio que funciona com uma espécie de gancho, que ele começa ali a prender com a corda ao redor do corpo do monstro. Ele dá voltas e voltas enquanto o bicho vai mandando ali vários raios de gelo. O Will vai desviando e prendendo o monstro cada vez mais e mais entre os fios aí dessa ferramenta, para no final ativar a funcionalidade principal dessa arma, que basicamente na ponta a gente vê que tem uma espécie de bomba que iria liberar ali uma magia de fogo explosiva e gigantesca. E é um monstro de gelo, ou seja, a fraqueza logicamente estaria ligado ali a fogo, a explosão. E até a explosão é bem detalhada, é bem feita. E meu Deus, esse anime não para em momento algum. É um negócio completamente fora de série no fim das contas. Então a gente mesmo vendo como o negócio acontece, é fantástico depois de tudo isso. Mas aí o próprio Will consegue derrotar um bicho. Mas tem uma cena que chama a tua atenção. A própria Iris observa tudo isso com um olhar bem analítico, e ela faz a grande pergunta: como ela deve relatar isso? Aí você para e pensa, como assim? Ela não é só uma aluna normal e tudo mais? Bom, tem uma reviravolta muito interessante sobre isso depois. Porque o Will consegue cumprir, ajudar na missão e tudo. Só que depois a gente vê
a Iris, que muda completamente de aparência, ou pelo menos nem tanto, porque a gente vê ela ali com óculos, com as duas trancinhas ali, um do lado do outro, tudo mais. Ela muda, ela tira o óculos, ela naturalmente não usa óculos. Ela vem e solta a trancinha e fica com o cabelo solto, que é muito mais bonito, por sinal, enquanto ela simplesmente se dirige à torre onde os magia vendors se reúnem. Ela que analisando ali o quão incrível são as habilidades do Will, vendo que ele não pode usar magia, mas a maneira como ele compensa essa fraqueza é criativa. Ele, sem sombra de dúvidas, é um guerreiro talentoso. E ela vem justamente diante de quem? Diante de todos os magia vendors. Na verdade, não todos, porque a gente vê uma sala com 5 tronos, sendo que só 4 estão ocupados, sendo que o quinto que estaria faltando, o quinto magia vendor, é o que está bem ao centro. Então abre esse mistério e tal, mas a gente vendo a relação dos magia vendors, que digamos tem personalidades bem fortes e bem marcantes e parecem também não se dar muito bem uns com os outros, por sinal, mas a Iris que vem basicamente fazer ali um relatório, porque ela foi mandada pelos magia vendors para encontrarem ali magos que tenham algum tipo de potencial muito grande, que sejam promissores, e ela relata simplesmente o Will. O Will foi quem ela reconhece e aparentemente seria muito provável para tornar essa pessoa um novo magia vendor. E bom, óbvio que muita gente ali não concorda, uma ou outra ali, por exemplo, a Elfari, ela fica calada a reunião inteira, mas ela tá totalmente devota a apoiar o Will, mas a maioria dos magia vendors são contra. Tem um único desses outros 3 que são mostrados que aceita ali isso, que parece interessante. Ele deixa bem claro que se for alguém que possa ser útil para a missão de proteger ali o céu e tudo mais, mesmo que não venha a corresponder às expectativas de muitas pessoas, mesmo alguém que não tenha magia ou o que quer que seja, ele não liga. Então é interessante, cada um tem uma magia diferente, eles não se dão muito bem, mas bom, eles querem ver essas habilidades do Will, então a prova, no fim das contas, se ele realmente é tudo isso que a Iris está dizendo. E é aí que eles vão, então, tomar a sua decisão só depois de verem o resultado que o Will demonstrar, porque vai ter todo um evento gigantesco aí nesse reino, então vai ser provavelmente o foco do próximo arco. E é interessante porque depois que os 4 magia vendors saem e deixam na sala só a Elfaria e a Iris, a gente vê a própria Iris conversando com a Elfaria e tudo mais sobre o quão promissor de fato é o Will. A Elfaria é realmente certa sobre isso, e ela mesmo comenta que vai continuar a esperar o Will. Então, mano, nossa, eu quero muito ver a interação desses dois, ainda mais quando a gente vê também a Andy. Foi um lance que eu não comentei também no episódio passado, no vídeo que eu analisei o primeiro e o segundo episódio, mas na Andy a gente vê o quanto ela ama ele. E, meu Deus, a Andy é mega detalhada. E ela ali tem simplesmente um bonequinho do Will. E não é um boneco qualquer. Não tem aqueles travesseiro com corpo de personagem de anime pra dormir abraçado. Ela tem um do Will. E também tem outra cena muito interessante, que é ela ali tem uma parte onde mostram várias e várias cartas. Seriam cartas do Will que ele manda ali pra ela, só que ela talvez responda tudo isso, mas talvez não consiga enviar por algum motivo, alguém barra isso, ou cartas que ela escreve pra ele e tudo mais, só que não consegue enviar, então deixa aí guardar. Então tem esses mistérios. Não é aquela história que vai ali ser só ação. Não, tem alguns mistérios muito interessantes por trás para enriquecer ainda mais o mundo, toda a lore desse mundo. Então, nossa, esse anime tem de tudo para ser um dos melhores, se não o melhor da temporada. Porque melhor estreia, convenhamos, já foi. O ritmo desse anime não
para. Ele segue frenético desde o primeiro episódio, sem sombra de dúvidas. Eu vou continuar acompanhando. O meu ideal de início era analisar a cada 2 episódios, mas não dá. Eu vou analisar a cada um episódio porque tem muita coisa para comentar e também, é claro, elogiar sem sombra de dúvidas. Então esperem análises semanais de O Story aqui no canal, sem sombra de dúvidas. Que anime bom! Mas eu já vou, é claro, então me despedindo de todos vocês. Espero, é claro, que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e eu fui.